Então, vamos iniciar a nossa reunião virtual. Eu vou confessar a todos que essa é a minha primeira experiência e é estranho falar com o computador, então eu vou usar a minha capacidade de abstração e imaginar vocês todos aí do outro lado. A ideia dessa apresentação é discutir um pouco o metabolismo dos aminoácidos. Então, até já peço desculpas antecipadas pelo ar meio professoral da palestra, né? Não dá para ter o mesmo dinamismo de uma apresentação, né, pessoal, direta, mas eu vou fazer o melhor possível. E a ideia, no fim das contas, é trazer para a discussão como que os aminoácidos aplicados às plantas em pequenas concentrações, porque, na verdade, se a gente for fazer um cálculo aí de quanto uma aplicação de um produto à base de aminoácidos, como o Complex Aid, vai fornecer de aminoácidos para a planta numa área de 1 hectare, a gente vai ver que as concentrações são bem baixas. E como concentrações baixas assim podem estimular respostas, mesmo as plantas produzindo em grande quantidade os seus próprios aminoácidos. Então, só para criar um roteiro didático disso, o início da conversa vai ser justamente sobre o metabolismo dos aminoácidos, os processos, né, de absorção de nitrogênio, conversão em aminoácidos e o papel geral dos aminoácidos no metabolismo. E, na sequência, o efeito daqueles aminoácidos aplicados exogenamente, né, e, por fim, aquilo que é acho que o tema principal, o que um extrato fermentado de levedura oferece para as plantas além dos aminoácidos. E, obviamente, fazendo uma distinção entre qualidade de aminoácidos e fontes de aminoácidos. Então, essa primeira imagem, né, eu tirei lá da horta da Universidade Federal, onde a gente faz as nossas pesquisas, é uma planta de crotalária e a gente pode ver os nódulos aí da infecção pelas bactérias fixadoras de nitrogênio. E aqui também um trabalho desenvolvido lá são nódulos nas raízes de soja. Então, a partir do nitrogênio fixado biologicamente, do nitrogênio encontrado no ar do solo, como essa molécula de nitrogênio vai se transformar em aminoácido. Então, aquilo que é bem conhecido de todos, né, principalmente do pessoal que trabalha com soja, a leg-hemoglobina e todos esses processos metabólicos relacionados especificamente com o micro-organismo. E aqui, essa imagem, né, essa figura, na verdade, tenta resumir um pouquinho esse processo todo. Por falar nisso, viu, Leonardo, abrindo um parênteses aqui, me interrompam a hora que vocês acharem conveniente, viu? Se a dicção tiver muito rápida ou se a imagem passar muito rápido, então a gente pode ter essa interação aí durante a apresentação. Ok. Bem, então o que a gente vê nessa figura? Né? Tentar traduzir essas figurinhas esquisitas. Aqui é o nódulo. Então, algumas espécies de leguminosas transportam o nitrogênio já na forma de aminoácidos, principalmente glutamina, né, e asparagina, que são sintetizados no nódulo. Esses aminoácidos passam para as células adjacentes das raízes, que não estão infectadas pela bactéria, pelo córtex, e se a gente observar aqui, sempre na forma de glutamina, né, e asparagina, e aqui, no fim, elas vão ser carreadas para o xilema e pelo fluxo transpiratório distribuídos para a planta toda. E, por outro lado, também podem ser translocados via floema para os pontos de crescimento das próprias raízes, que demandam aminoácidos numa série de processos metabólicos, como a divisão celular, por exemplo. E outras espécies de leguminosas que transportam o nitrogênio na forma de ureídeos. O que eu quero chamar a atenção? Esse daqui é o espaço entre as células da raiz, e esse daqui é o espaço de uma célula para outra. O que a gente enxerga aqui, na verdade, representado? Que os aminoácidos entram e saem das células, do espaço intercelular. Então, existe uma dinâmica
né, de mudança desses aminoácidos e transporte do espaço intercelular, que seria, né, que é chamado de apoplasto, tanto na raiz quanto nas folhas, e do espaço intracelular. Ou seja, o aminoácido ele é translocado do seu sítio de síntese para o resto da planta. Essa figura representa isso um pouquinho melhor e traz aqui uma informação importante. O aminoácido é composto, né, de nitrogênio e carbono, basicamente, além do hidrogênio e oxigênio. E em alguns aminoácidos, o enxofre. Bom, da onde vem esse carbono? Do grupo ácido carboxílico do aminoácido que a gente vai ver daqui a pouco. Da fotossíntese. Então, aqueles aminoácidos sintetizados nas raízes dependem da translocação de fotoassimilados das folhas para as raízes. Ou seja, qualquer processo que, de alguma maneira, prejudique a fotossíntese, ou diminua a área foliar, ou influencie na translocação de fotoassimilados, como alguns nutrientes, que têm um papel fundamental nesse processo, como o potássio e o boro, podem influenciar diretamente no processo de síntese de aminoácidos e aí com todos os desdobramentos, ou seja, faltando aminoácidos para os processos metabólicos. Essa outra figura também ilustra isso, mostrando justamente o transporte dos fotoassimilados, sacarose numa forma muito específica que a gente vai ver daqui a pouco, para os nódulos e aqui ocorrendo então nos nódulos a síntese desses aminoácidos. O resumo da síntese dos aminoácidos é apresentada nessa figura aqui, nesse esqueminha. Então, a parte, né, da amínica, onde está o nitrogênio, pela ação da enzima glutamina sintetase, né, associada à fração carbônica do aminoácido, vai dar origem ao glutamato. E a partir dele, ele sendo o glutamato, a glutamina e o ácido glutâmico, essas três formas, as mais transportadas e transportáveis de aminoácidos pelas plantas. E a partir daí, né, participando de todos os processos metabólicos relacionados com o aminoácido. Então, a associação da fração nítrica, ou relacionada ao nitrogênio, nesse caso, a amina, com a fração carbônica oriunda da fotossíntese. Correndo o risco de ser meio repetitivo nessas coisas, né, já que vocês conhecem bem isso. Deu uma travadinha aqui, vamos ver. Já pulando para uma próxima etapa, né, além da fixação biológica do nitrogênio, obviamente as plantas absorvem nitrogênio na forma mineral do solo. E também isso ocorre, né, por transportadores específicos. Esse nitrogênio nítrico, amoniacal e dependendo do aminoácido, como a metionina, por exemplo, o enxofre, são absorvidos como os outros nutrientes e aí eles passam, né, participam do mesmo processo de síntese de aminoácido daquele nitrogênio amoniacal oriundo da fixação biológica. Então, os dois caminhos seguem o mesmo, na verdade, as duas rotas seguem esse mesmo caminhamento. Qual que é a grande diferença entre as raízes infectadas da fixação biológica e daquelas que não têm simbiose com as bactérias fixadoras de nitrogênio? O que a gente percebe nessa figura é que a síntese de aminoácidos acontece numa organela específica chamada plastídio, que está no mesófilo das raízes. No caso anterior, daquelas simbióticas, acontece no próprio nódulo, né? Esse plastídio, ele está presente normalmente mais próximo aos pontos de crescimento das raízes. E outra coisa que é interessante observar, que depois da síntese de aminoácido, então a letra AA representando o conjunto todo de aminoácidos sintetizados, eles são transportados também de uma célula para outra ou pelo espaço
entre as células, então pelo simplasto ou pelo apoplasto, carregando o xilema ou então sendo redistribuídos via floema para os pontos de crescimento das raízes. Mas não só os aminoácidos. O excedente desse processo metabólico, o nitrogênio nítrico, no caso dessa figura, ou também o amoniacal, eles podem ser redistribuídos, né, pela planta, principalmente para as folhas, muito mais do que para os pontos de crescimento. Isso significa o quê? Nessa imagem, o que a gente enxerga destacado pela seta são justamente esses plastídeos. Essa redistribuição do nitrogênio, nítrico e amoniacal, significa que vai também ocorrer síntese de aminoácido nas folhas. Agora, a pergunta é a seguinte: nas raízes, os aminoácidos são sintetizados ou nos nódulos ou nos plastídeos das raízes não infectadas. E a síntese de aminoácido depende da fotossíntese, então depende da presença de carbono. Será que nas folhas as plantas também vão sintetizar esses aminoácidos em plastídeos, que são órgãos também encontrados nas folhas, principalmente nas jovens em desenvolvimento, ou essa síntese vai acontecer no cloroplasto? Então, o que a gente vê aqui, e é óbvio, né, inteligentemente, já que a síntese de aminoácido depende do carbono, quanto mais perto do local de fixação do carbono, mais eficiente vai ser a síntese de aminoácidos. Então, a síntese de aminoácidos nas folhas acontece nos cloroplastos. Os plastídeos, com a sua diferenciação pelo processo de maturação, de desenvolvimento da folha, são órgãos precursores dos cloroplastos, são estruturas precursoras dos cloroplastos. Então, a síntese de aminoácidos nas folhas acontecem nos cloroplastos, e daí redistribuídos. De que maneira? Principalmente por canais específicos nas membranas celulares, que são transportadores de aminoácidos. Então, esse é um ponto importante a ser destacado, que apareceu em todas as figuras até agora, a presença desses transportadores específicos de aminoácidos. Isso significa o quê? Será que uma aplicação exógena de aminoácido vai seguir esse mesmo caminho desses transportadores? Ou será que os aminoácidos aplicados à solução do solo, eles poderão ser absorvidos na forma de aminoácidos e também participar do processo metabólico? Então, algumas figuras na sequência vão esclarecer isso um pouco melhor. Isso daqui é o resumo da síntese de aminoácidos, nesse caso no plastídeo, mas poderia ser também no cloroplasto, e as enzimas envolvidas dependendo da fonte de nitrogênio, no caso do nitrogênio nítrico, né, a redutase do nitrato, a redutase do nitrito. No caso do nitrogênio amoniacal, já a glutamina sintetase e a glutamato sintase, que são as enzimas relacionadas com a síntese de aminoácidos, e depois esse aminoácido redistribuído. Então, novamente, glutamina e asparagina, os dois aminoácidos que mais são encontrados no floema das plantas, porque são os mais redistribuídos. E a gente vai entender isso porque com um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco. Aqui, novamente, só para ilustrar essas etapas da síntese de aminoácidos, então, a partir do nitrogênio nítrico, né, a redução do nitrato para o nitrito e para a amônia, e a atuação dessas enzimas. Aqui, dá para a gente ter ideia do tamanho da glutamina sintetase, né? Quantos aminoácidos compõem uma enzima desse tamanho? Então, o que são as enzimas, basicamente? São sequências de aminoácidos ligadas por ligações peptídicas, formando peptídeos. Esses peptídeos, a sequência de peptídeos, eles vão se dobrando, e essa estrutura que a gente está vendo nessa figura aqui, que é uma estrutura quaternária, uma enzima é uma molécula gigantesca perto daquilo que ela vai produzir, que é um aminoácido, elas acabam formando essa estrutura quaternária,
relacionada com os nutrientes que atuam nesse processo de ligação dessas enzimas. Por quê? Porque a ponta dessa enzima, né, essa sequência de peptídeos que se dobram sucessivamente, né, formando espirais, elas têm um radical amina, porque eles são, né, feitas de aminoácidos. Ou então o ácido carboxílico, que tem cargas negativas. Então, isso permite que um metal, normalmente os cátions, exerçam esse papel de elementos ligantes, né, ou cofatores dessas enzimas. E o nutriente clássico, né, que é um cofator nesse caso, é o molibdênio nesse processo aqui. E o ferro também, como ligantes dessas enzimas todas. O molibdênio relacionado com a redutase do nitrato. Bem, dando sequência a esse processo, qual o resultado? O resultado é o glutamato ou glutamina, que muda é um hidrogênio só, ou ácido glutâmico, que vai ser redistribuído para a planta toda. E esse processo de redistribuição, que é ilustrado nessa figura, destaca novamente, onde estão as setinhas, a importância desses carreadores de aminoácidos, dessas proteínas que permeiam as membranas celulares em todos os órgãos e tecidos vegetais, tanto nas fontes, nas folhas, então, né, são a fonte dos fotoassimilados, as folhas fisiologicamente maduras, no desenvolvimento e crescimento das raízes, no acúmulo nas sementes, né? Essa ilustração é de uma planta modelo que todos conhecem, que talvez não conheçam pessoalmente, mas é muito citada, que é a Arabidopsis thaliana, muito utilizada em biologia molecular e para estudar esses processos metabólicos todos, pelo seu genoma ser muito pequeno, uma plantinha de ciclo extremamente rápido, em 25 dias, já se tem esses resultados todos. Essa figura ilustra um pouco o papel e as formas de transporte de substâncias, então esse S aqui generaliza tanto nutriente, aminoácido, açúcares, uma série de substâncias que atravessam as membranas celulares da parte externa, ou seja, do apoplasto para a parte interna, onde efetivamente as substâncias vão exercer o seu papel metabólico. E esse caminhamento, né, segue três formas mais relatadas, né, que é a difusão, né, não direto pela membrana, mas através do carreador em função de mudança de concentração, né, chamada de uniporte, e aqui quando existe aquilo chamado de cotransporte, algum deles com gasto de energia, que é a necessidade de uma substância que estimula a translocação de outra através desses carreadores nas membranas, ou então o antiporte, quando uma substância tem que sair para outra substância entrar na célula e participar do metabolismo vegetal. Se a gente olhar um pouquinho mais de perto esses carreadores, pensando naqueles específicos de aminoácidos, o que eles são? Novamente, sequências de peptídeos. Só que dessa vez não tem o nutriente relacionado aqui, que vai fazer isso daqui se dobrar e se transformar numa enzima. Tanto é que elas são fixas na membrana celular. Então, esses são os carreadores de nutrientes, açúcares e aminoácidos são compostos por aminoácidos. Por isso, eles têm esse terminal amino aqui e o terminal carboxílico aqui. Então, isso explica muita coisa no que se refere a essa interação desses transportadores com aqueles elementos que são transportados por eles, nesse caso especificamente os aminoácidos. Eu falei agora há pouco, né, de antiporte e do cotransporte, na verdade, e o que a gente percebe aqui, muitos aminoácidos, novamente aqui a glutamina, o glutamato, eles são antiporte de alguns nutrientes, principalmente o cátion, né, principalmente o cálcio nesse caso. Por isso, se relaciona muito a eficiência de absorção de cálcio com o aminoácido.
não só no que se refere à complexação do cátion, mas sim da entrada daquela parcela de cálcio que não está exercendo o seu papel estrutural na lamela média, mas vai exercer um outro papel extremamente importante na parte interna da célula, no metabolismo vegetal, principalmente como mensageiro da sinalização dos hormônios, depende da presença de glutamina. Então, a glutamina ou glutamato saem para que o cálcio entre. Também outros elementos ou sinalizadores exercem um papel parecido com o aminoácido. Mas isso explica um pouquinho, então, o papel dos aminoácidos na absorção de nutrientes. Não exclusivamente o papel relacionado à complexação ou quelação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa imagem aqui é da Arabidopsis, e essa Arabidopsis é transgênica, e foi incorporada a essa plantinha um gene chamado GUS. E através dessa técnica de microscopia aqui embaixo, que fica esse verde brilhante, ou então através simplesmente dessa coloração dos tecidos vegetais, nesse caso, esse gene fica, promove essa coloração azul em função da presença de aminoácidos. Então, isso mostra como os aminoácidos são distribuídos por todo o tecido vegetal e muitas vezes se concentram naqueles sítios que são os sítios dreno principais, nesse caso as flores. E aqui embaixo, a mudança de cor está relacionada com a atividade dos transportadores de aminoácidos nas membranas celulares, porque eles também têm genes relacionados com a sua atividade. Por isso, olhando esse aminograma da folha da planta de Arabidopsis, percebe-se que a presença de praticamente todos os aminoácidos em maior ou menor concentração. A partir da presença maior de glutamina, então, infere-se que seja uma folha em plena atividade fotossintética, uma planta bem nutrida em nitrogênio, porque a glutamina, então, é o aminoácido mais distribuído pela planta. E também pode-se verificar a baixa concentração, praticamente nenhuma, de prolina, indicando que essa planta não foi estimulada a nenhuma resposta a estresses abióticos, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, só para resumir um pouco isso, os aminoácidos são sintetizados nas raízes a partir do processo de absorção de nitrogênio, tanto via biológica, quanto o nitrogênio nítrico e amoniacal absorvido diretamente da solução do solo. Uma parte é redistribuída pela planta toda, mas esse processo na raiz depende da presença do carbono, resultado da fotossíntese. E, por outro lado, os aminoácidos também sendo sintetizados nas folhas e redistribuídos para a planta toda, nesse caso, nos cloroplastos. Isso indica o quê? Que todo o tecido vegetal tem canais específicos transportadores de aminoácidos, já que eles são distribuídos pelo tecido vegetal todo, e eles não foram sintetizados, por exemplo, nas flores. E eles vão se acumular nas sementes, por exemplo, mas não foram sintetizados lá. Essa figura, a seta aponta justamente para aquilo que é efetivamente a rizosfera ativa e dinâmica, porque ela vai mudando de lugar com o crescimento de raiz, que são as radicelas, onde efetivamente acontecem as trocas com o meio, como foi muito bem ilustrado pelo filme que o Leonardo apresentou há pouco. Bem, o que acontece aqui? Se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente vai perceber o quê? Essa ilustração mostra o sistema radicular, lá as radicelas, e canais específicos de absorção daquelas raízes. Por que a radicela é o local específico de troca, tanto de absorção quanto de exudação das raízes? Porque ela é menos suberizada, ela é mais tenra, é um tecido vegetal jovem e cheio de canais iônicos. E aqui, essa figurinha, a seta vermelha, indica o quê? A absorção direta de aminoácidos da solução do solo pelas raízes. Então, isso é uma coisa que acontece
o tempo inteiro com a expansão da rizosfera. Isso significa que a aplicação de aminoácidos no solo pode efetivamente ser absorvido diretamente na forma em que o aminoácido foi aplicado pelo sistema radicular. Que sistema radicular? Especificamente as radicelas, onde existe essa grande presença desses canais. Essa figura ilustra isso de uma maneira mais bonita até, né? Por causa dessas raízes coloridas. Também é uma planta de Arabidopsis. Essa é uma técnica, né, chamada de microscopia confocal. Essa é uma planta transgênica na qual a atividade dos carreadores de aminoácidos assume essas cores diferentes em função do tipo de aminoácido que esse carreador tem especificidade. Ou seja, dependendo do local do sistema radicular, existem especificidades para aminoácidos diferentes no processo de absorção via raiz. E via folha? Como seria a absorção dos aminoácidos se aplicados na folha? Já vimos que a raiz pode absorver aminoácido direto do solo, já vimos que a folha é um sítio de síntese muito eficiente de aminoácidos, por estar perto do local por estar próximo, né, à fotossíntese, à fixação do CO2, do cloroplasto. Mas e o aminoácido aplicado exogenamente? Vai seguir, no que se refere à eficiência de absorção, a mesma sequência de outros nutrientes em solução, né? De nutrientes especificamente em solução. Ou seja, tudo aquilo que se refere à tecnologia de aplicação de qualquer coisa também tem influência na absorção dos aminoácidos. Significa o quê? Que em situações de umidade relativa do ar baixa, a solução com aminoácido vai ser menos absorvida. Depende da espécie vegetal, se tem mais tricoma, se tem menos tricoma, se a epiderme é mais espessa, se a camada serosa é mais espessa, se essa camada aqui está mais desidratada, né, num dia em que venta muito, ou num período de umidade relativa do ar muito baixa. Então, tudo isso influencia a absorção dessa solução que pode conter aminoácido. Mas, tendo sido absorvida aqui, quando chegar no apoplasto, aí segue exatamente o mesmo caminhamento do aminoácido sintetizado pela planta. Ou seja, vai atravessar os carreadores específicos nas membranas celulares e participar do metabolismo vegetal. Então, efetivamente, os aminoácidos podem ser absorvidos pelas folhas e serem incorporados ao metabolismo vegetal pelos carreadores específicos, né, já normalmente existentes nas membranas celulares dos aminoácidos sintetizados pelas próprias plantas. Isso daqui ilustra um pouquinho melhor isso, né, a presença desses carreadores e a separação do apoplasto para o simplasto. Então, imagina aquela solução, isso daqui é parede celular, lamela média, espaço livre aparente. Então, imagina que tudo isso daqui fica numa solução embebida, uma matriz embebida, e a membrana celular é a fronteira. E os processos metabólicos acontecem aqui dentro, sua grande maioria. Muito bem. Então, para que isso aconteça, esses aminoácidos têm que atravessar a membrana plasmática através dos seus carreadores específicos aqui ilustrados nessa figura. Então, acho que isso ficou bem pontuado, né, dessa eficiência de absorção dos aminoácidos aplicados via foliar, dependem da tecnologia de aplicação, mas a partir do momento que eles estão no apoplasto, eles seguem o mesmo caminhamento dos aminoácidos produzidos pela planta através dos carreadores específicos. Esse trabalho dos anos 70, ali em cima a gente vê 1975, então é um trabalho, né, nada recente. Destaca o quê? O que o pesquisador fez? Ele marcou com carbono 14 o carbono do ácido glutâmico e aplicou esse ácido glutâmico às folhas de uma planta de cevada que estava clorótica. E aí acompanhou esse aminoácido através da técnica lá
né, de rastreabilidade do carbono marcado, do carbono 14, e identificou que o ácido glutâmico foi incorporado, ou seja, foi utilizado na síntese do ácido aminolivulírico, que é o ALA, que é o precursor da clorofila. Ou seja, um aminoácido aplicado exogenamente foi incorporado a um processo metabólico, nesse caso, um processo relacionado com a maior demanda da planta. Então, esse trabalho já pontua que, mesmo o aminoácido sendo exógeno, ele vai ser direcionado para aquilo que é a demanda metabólica no momento, né? E ele vai ser convertido a outros compostos, como nesse caso o ácido aminolivulírico, ou, dependendo da demanda da planta naquele momento, a outros aminoácidos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bem, e aí eu fiz uma coisa parecida, apliquei um extrato fermentado e que continha aminoácidos, né? E antes da aplicação eu medi folhas de planta de feijão que estavam com nível de magnésio, nitrogênio, ferro, né, irrigados adequadamente, ou seja, planta sem estresse, tudo normal, e eu apliquei esse extrato fermentado. Antes da aplicação, esse clorofilômetro indicou esse valor de 38, e depois da aplicação, né, 3 dias depois da aplicação, 43. Ou seja, uma parcela daquele extrato fermentado participou da síntese de clorofila, estimulou a planta a sintetizar clorofila. A folha ficou mais verde, o conteúdo, né, relativo de clorofila aumentou, como a gente vê aqui, né, no clorofilômetro manual. Bom, colocando foco agora nos aminoácidos especificamente, né, essa daqui é o modelo geral dos aminoácidos. O que muda de um para o outro são os radicais, mas a gente vai ter aqui o ácido carboxílico, nesse caso sem o hidrogênio, por isso aparece a carga negativa, e aqui o radical amina, o resto é cadeia carbônica. Se aqui for um outro carbono, esse aminoácido aqui vai ser a glicina. Se for uma sequência de carbonos, é o que diferencia um do outro. Mas o resto, nessa estrutura básica, é igual para todos eles. E aqui, a glicina, como o menor dos aminoácidos, contendo apenas 2 carbonos. Muito bem. Na figura anterior, aquela carga negativa no oxigênio apareceu em função da saída desse hidrogênio, que é o que acontece numa solução dependendo do pH. E aqui aquilo que é muito discutido e bem estudado e já muito consolidado, né, que é o principal argumento, na verdade, né, da presença dos aminoácidos nas soluções fertilizantes, que é a sua capacidade quelante ou complexante. Né? Nesse caso, quelante, dependendo do metal, do cátion que está sendo quelatado aqui, quando as duas valências do cátion compartilham orbitais com o aminoácido, e complexado em geral, esse é um conceito geral, do cátion, né, tem uma valência livre e uma é compartilhada com um orbital do aminoácido. Então, isso é muito bem consolidado, bem discutido, as empresas usam isso como uma ferramenta importante, e de fato é, porque ele vai, né, ter todo aquele papel de proteção desse cátion, tanto na solução, quanto depois naqueles processos de absorção. Lembrando que esse processo de absorção com aminoácidos não elimina aqueles pontos importantes, né, relacionados com o ambiente, espécie vegetal, volume de cauda, tecnologia de aplicação, mas inibem, por exemplo, a fixação do cátion, do nutriente, naquilo que é a CTC interna do apoplasto em folhas em expansão, né, lembrando que a lamela média das folhas em expansão dá origem constantemente, enquanto essa folha não chegar no seu tamanho máximo, a cargas negativas no apoplasto. Então, o aminoácido também protege até certo ponto, dependendo do pH do apoplasto, né? Então, isso daí é uma discussão que a gente pode ter mais à frente, dessa eficiência de complexação já dentro da folha, não na solução,
né? Mas atua também, como a gente viu no caso do cálcio, né, numa das lâminas que eu apresentei há pouco, que pelo processo de sim-porte, ou seja, ou de antiporte, o que acontece? A glutamina sai e o cálcio entra. Então, isso acontece para aminoácidos específicos e também para outros nutrientes. O mais discutido e estudado está relacionado com o cálcio. Então, não é só a proteção do nutriente da sua fixação no mesófilo da folha, mas também o aminoácido estimula a absorção do nutriente através dos carreadores específicos desses nutrientes. Mas o nosso foco principal nessa conversa de hoje não é exatamente esse, mas sim o papel dos aminoácidos no metabolismo vegetal. E para a gente entender isso um pouco melhor, aqui alguns exemplos, né, dos aminoácidos. Então, essa parte onde está a amina e o ácido carboxílico é presente em todos e muda aquele radical, né, que muda a característica dos aminoácidos e sua função na planta. Por exemplo, a arginina tem 1, 2, 3, 4 nitrogênios. A histidina tem 1, 2, 3. A lisina tem 1, 2. Então, não é à toa que a arginina é a principal forma de nitrogênio orgânico das plantas. É a forma de reserva de nitrogênio, por exemplo, nas sementes. Por quê? Porque é o aminoácido que contém mais nitrogênio. E essa característica desses radicais é que traz essa função dos aminoácidos no metabolismo. O aspartato, então um aminoácido pequeno, com 2 ácidos carboxílicos. O glutamato, o mais transportado, então, o mais encontrado no floema, também com 2 ácidos carboxílicos. Então, já pensando numa formulação com nutriente, quanto mais carga negativa, maior a capacidade de complexação ou quelação, e pensando no metabolismo vegetal, quanto mais carga negativa, maior a sua capacidade de ser transportado pelos carreadores. Por isso, esses são os mais encontrados na solução do floema. Aqui alguns outros, né? Como eu comentei numa das figuras anteriores, a metionina com enxofre. Na sequência, esses daqui que são pouco transportados e mais relacionados com o metabolismo secundário, então existem aminoácidos que têm anéis benzeno aqui, né, na sua cadeia carbônica. A fenilalanina e a tirosina, muito relacionada com o metabolismo secundário. A fenilalanina, com certeza, vocês já ouviram muito, né, uma empresa que trabalha com indução de resistência. Aquela enzima fenilalanina amônia aliase é muito discutida no processo de indução de resposta sistêmica a ataque de patógeno. Um dos papéis e uma das rotas metabólicas de atuação do agromose, né, está relacionado com esse aminoácido, com a fenilalanina, que vai, no final de suas rotas metabólicas, aumentar a síntese de compostos fenólicos e lignina. E o triptofano, a tirosina aqui atua junto com a fenilalanina em algumas rotas metabólicas, e o triptofano, como todos conhecem, como precursor principalmente da síntese de auxina, mas também tem outros papéis metabólicos. Ou seja, esses aminoácidos maiores também têm canais específicos de absorção, só que eles são menos transportados. Os mais transportados são aqueles que têm 2 cargas negativas. E se a gente pensar no papel metabólico do aminoácido, aí cabe uma distinção que já comentei em outras oportunidades e vocês conhecem bem, mas sempre vale a pena voltar no tema rapidamente, que é a configuração isomérica dos aminoácidos. Então, aqui, a gente tem, né, a figura da alanina, com seus 3 carbonos. E o que muda dessa L-alanina para D-alanina? Basicamente, a localização da amina. Na L-alanina, a amina está do lado esquerdo, então seria a configuração levógera, e a D-alanina do lado direito
que é a configuração destrógera. Muito bem. Ilustrando um pouquinho melhor isso, né, a gente, nessa figura, vê a mesma coisa, a seta indicando o local, né, a única diferença, como se uma molécula estivesse de frente para outra, na frente do espelho. Como a gente vê nessa figura aqui. Em termos práticos, os L-aminoácidos são aqueles sintetizados pelas plantas. Os D-aminoácidos estão mais relacionados ou a processos de degradação do metabolismo em todos os seres vivos, e eles não são incorporados, os D-aminoácidos, aos processos metabólicos. Eles simplesmente estão lá, né, como fonte de nitrogênio, carbono e enxofre, mas não participam, por exemplo, da formação de peptídeos, de enzimas, ou da conversão de um aminoácido a outro, dependendo da demanda metabólica da planta. Então, exclusivamente, os L-aminoácidos são aqueles que participam de atividades biológicas, metabólicas. Então, a gente pode chamar, para simplificar, dos aminoácidos bioativos, que seriam esses L-aminoácidos, como, por exemplo, o ácido L-glutâmico, ou todos os outros que tenham a configuração L. Um exemplo disso é a transformação de um L-aminoácido qualquer, sendo associado ao carbono, né? Lá atrás eu comentei que a sacarose adquire uma forma diferente quando ela vai ser incorporada a um aminoácido, carbono da fotossíntese, e essa forma aqui, que é o cetoglutarato, né? E aí a associação de um radical aminoácido com um cetoglutarato, através de um conjunto de enzimas, então são muitas enzimas, e esse conjunto todo, né, a gente chama de isoenzimas, que são as aminotransferases. Isso daí pode mudar a configuração de aminoácido, transformando por exemplo, uma glicina ou uma alanina, nesse caso, né, dependendo se aqui tivesse um outro ácido carboxílico, em glutamato, e gerar um resíduo que é o alfa-cetoácido, que pode voltar para essa rota metabólica. Então, isso daqui é um ciclo contínuo na planta, dependendo da demanda metabólica, que está relacionada com estádios, né, relacionado com estímulos ambientais, estresses e coisas do gênero. Essa figura também mostra isso. Nesse caso, a prolina sendo sintetizada a partir do ácido L-glutâmico. Por que o ácido L-glutâmico aparece tanto na apresentação? Porque ele é o mais móvel dentro da planta, mas não exclusivamente a partir dele pode acontecer a síntese de prolina. E aqui as aminotransferases atuando, então transformando um L-aminoácido em outro L-aminoácido. Isso só vai acontecer com L-aminoácidos. Esse tipo de reação não acontece com D-aminoácido. E a síntese de prolina, como todos sabem, depende do estímulo, basicamente dos estresses abióticos. Esse trabalho aborda isso de forma bastante interessante e traz para discussão um ponto que eu vou levantar agora, né, que foi um dos comentários que eu fiz no início da apresentação. Como que doses tão pequenas de aminoácidos podem trazer respostas, né, e nesse caso especificamente de L-aminoácidos, podem trazer respostas metabólicas, né, uma tão simples como aquela que eu mostrei do clorofilômetro, aplicou o aminoácido, a folha ficou mais verde, mas a concentração de aminoácido aplicada é tão pequena perto daquele aminoácido, daquela quantidade sintetizada pelas plantas, como é que esses L-aminoácidos podem, então, induzir ou estimular respostas biológicas. Por isso, acho que o nome que melhor encaixa para esse perfil de aminoácidos estão relacionados com a sua bioatividade. Então, se a gente observar aqui o que esses autores detectaram, efeitos da aplicação exógena de prolina, ou seja, os pesquisadores aplicaram prolina, não é a prolina sintetizada pela planta.
Em ambientes em transformação. Esse é o título, na verdade, né, relacionado muito com agora as mudanças climáticas. Né? Aqui, o efeito da aplicação da prolina no balanço hídrico e na fotossíntese, efeito da aplicação da prolina no estresse oxidativo, no sistema antioxidante da planta, aplicação exógena de prolina nas plantas expostas à salinidade e aplicação da prolina também no que se refere ao estresse e temperatura, ou reduzindo a autorrespiração nesse caso. E essa figura aqui ilustra um pouco, e o que eu quero destacar é o seguinte, né, a figura é meio complexa, mas eu destaquei em vermelho, aqui a prolina sendo aplicada. E, a partir disso, uma cascata de eventos bioquímicos acontecendo na planta, inclusive a absorção de cálcio. Essa prolina podendo ser transformada em outro aminoácido, né? Estimulando a síntese de outros aminoácidos, aumentando a concentração de ornitina, por exemplo, que é um aminoácido base para a síntese de outros compostos nitrogenados, que são as poliaminas, mas sem me alongar demais nessa coisa meio complicada, o que eu quero mostrar? Que a aplicação do L-aminoácido atuou como um sinalizador. Não é a concentração, mas sim a bioatividade que interessa. Então, muitas vezes, produtos com alta concentração de aminoácidos são menos bioativos, porque a característica L do aminoácido é fundamental. Porque, em função da pequena concentração, não é possível que o aminoácido que a gente aplica vai ser maior do que a síntese natural de aminoácido da planta, como a gente viu até agora. Então, os aminoácidos podem, aqueles que são bioativos, atuar como sinalizadores de uma série de eventos bioquímicos, nesse caso, respostas aos estresses abióticos, como nesse trabalho. E aí, uma série de artigos científicos comprovam isso, né? Eu trouxe aqui alguns rapidamente, né? O efeito da aplicação foliar de aminoácidos em plantas de feijão, né? Sobre parâmetros fisiológicos em áreas irrigadas com água do mar. Então, o pessoal lá do Egito, se dá para ver aqui as letrinhas menores, ou de países que têm problema sério com disponibilidade de água, estudam com muito mais profundidade o uso dos L-aminoácidos na agricultura do que a gente aqui no Brasil. Então, outro trabalho aqui, né, na verdade, o aumento da tolerância a estresse salino pela aplicação exógena de aminoácidos em plantas. Então, aqui uma abordagem mais geral, novamente um trabalho lá do Egito. Né? Então, Egito, Irã, Turquia, países Israel principalmente, algumas regiões da Espanha que tem um problema sério, então regiões onde os estresses abióticos são mais intensos, a tecnologia de uso de aminoácidos é mais desenvolvida. E aqui, para separar um pouquinho as fontes de L-aminoácidos, isso talvez possa ser uma informação importante até no aspecto de posicionamento do produto, em função da sua origem, basicamente, os produtos do mercado que contêm aminoácidos têm duas fontes. Uma é a hidrólise de fontes proteicas, e a outra são os extratos fermentados. Essa hidrólise de fontes proteicas é um processo muito interessante, porque normalmente está baseado no quê? Em resíduos de cadeia produtiva de proteína, e normalmente de proteína animal. Vamos dar uma olhada nesse trabalho aqui. Esse trabalho, né, mostra o quê? Hidrolisados proteicos como bioestimulantes na horticultura, né, os pesquisadores da Itália. E aí eles fizeram um aminograma de uma série de fontes proteicas. E aqui a gente tem as principais, né? Alguns produtos do Brasil têm essa base, né? Colágeno bovino, né? O resíduo da indústria de pesca, a proteína do leite, e em alguns casos proteína vegetal, como da alfafa e da soja. Entretanto, a gente não acha a letra L aqui.
Pode ser que seja L, pode ser que não. Não está especificado nesse trabalho. E esse é o problema. Pode ser que seja L ou bioativo e pode ser que não. O que diferencia um do outro? A tecnologia de produção, de obtenção desses aminoácidos. Em geral, essas indústrias que usam esses resíduos fazem o que com aquela fonte proteica? Eles hidrolisam a fonte proteica com soda, com hidróxido de potássio. E esse tipo de hidrólise extremamente agressiva, que eleva a temperatura, em grande parte pode, e muitas vezes efetivamente acontece, muda a configuração isomérica do aminoácido. Então, aquilo que era L, porque na proteína, efetivamente, ele era L, já que fez parte da proteína, não importa se é animal ou vegetal. Em função do processo extremamente agressivo, né, derretendo essa massa proteica, né, que nem no colágeno bovino, muitas vezes relacionado à indústria do couro, tem aquele resíduo industrial grande, derretendo essa massa toda com esse tipo de fonte, né, hidróxido de potássio, muitas vezes produtos têm potássio na formulação justamente por causa do hidróxido, existe uma grande possibilidade de se mudar a configuração isomérica. Deixa de ser aminoácido? Não. Deixa de ser aminoácido bioativo? Sim. E a diferença em relação aos processos de fermentação? Né? Aqui é a imagem da planta da Altec. A fermentação é muito diferente disso. Né? Então, existem produtos fermentados no mercado. Né? Da Altec Levedura, tem alguns outros que usam bactéria, tem alguns produtos no mercado. Os processos fermentativos são diferentes. Por quê? Porque os micro-organismos, durante o seu crescimento, eles vão progressivamente exudando compostos para o meio. Esses compostos vão dar origem à mucilagem, ligam um organismo no outro, uma série de respostas dos micro-organismos para se adaptar ao meio de cultivo, ao meio de cultura. A mudança do pH do meio, temperatura, a presença ou não de nitrogênio e fósforo, tudo isso estimula no micro-organismo uma resposta. E parte dessa resposta é a exudação de aminoácidos, açúcares, peptídeos e outros compostos para o meio de fermentação. Então, o meio já contém aminoácido e outras moléculas. E no processo de autólise, ou seja, esses micro-organismos chegam no máximo da sua população naquele substrato, eles começam a morrer, ou essa autólise pode ser induzida, a gente vai ver uma imagem legal disso daqui a pouco, esses compostos biológicos são liberados para o meio. Mas vamos aprofundar um pouquinho essa conversa, mas a garantia que nós temos é que os aminoácidos oriundos de processos fermentativos invariavelmente são L-aminoácidos. A única exceção, se eventualmente alguma empresa vai utilizar algum tipo de fonte, que nem um hidróxido ou um ácido, para fazer a hidrólise. Mas, normalmente, as empresas, como no caso da Altec, usam enzimas específicas para esse processo. No caso das fontes anteriores, vou voltar um pouquinho na imagem anterior, o que pode garantir ou trazer mais segurança de que, por exemplo, colágeno bovino seja L-aminoácido? Então, como eu comentei, a forma de obtenção do aminoácido. Para que ele se mantenha como L-aminoácido, o processo de hidrólise tem que ser feito por enzima, porque a enzima vai lá e quebra as ligações peptídicas. Né? Já que ele está na proteína, a proteína vai ser quebrada em peptídeo, peptídeo em aminoácido. Então, são processos enzimáticos em reatores específicos, muito mais complexos do que simplesmente uma hidrólise alcalina, como normalmente se encontra. E aqui o processo fermentativo, então, tem essa característica positiva de ser um processo biológico de síntese e os micro-organismos exudando entre os seus compostos os aminoácidos. Recentemente, aqui na Universidade Federal, né, nós publicamos esse trabalho numa revista de Portugal, que
avaliou o efeito da aplicação do Complexate no crescimento de mudas de tomate. Tem outra coisa, tem algumas outras coisas para vir, mas esse daqui nos chamou muito a atenção. Porque se a gente olhar a figura da direita aqui da área foliar, o que a gente está vendo? É um crescimento linear. Na verdade, eu tenho que implantar um outro experimento depois para saber até onde isso daqui chega, né? Para ver se tem uma resposta quadrática. Provavelmente vai ter. Mas até aqui, até essa dose de 1,25 ml por litro da solução aplicada, a resposta foi linear. Aí, se a gente fizer uma conta da quantidade de aminoácido, não é tanta coisa assim, né? Mesmo sendo muda. E como é que teve um estímulo a um crescimento tão intenso como a gente observou nesse trabalho? E aí vem a discussão. Primeira, que já está, né, bem caracterizada, que os aminoácidos obtidos de fermentação por levedura, né, são L-aminoácidos, então isso é um ponto bastante importante. Mas será que além dos aminoácidos, outros compostos exudados pelas leveduras também podem atuar estimulando o crescimento? E aí vem uma discussão mais recente, que são os peptídeos como sinalizadores nas plantas. Então, esse daqui é um trabalho de 2014, de uma revista científica internacional muito renomada, que mostra que sequências curtas de aminoácidos, ou seja, os peptídeos, que a gente vai ver numa imagem a seguir, eles podem atuar como sinalizadores. Significa que os peptídeos podem ter uma função similar à ação de alguns hormônios vegetais em plantas, principalmente a citocinina. A gente vai ver isso daqui a pouco. E esse trabalho aqui mostra o quê? Absorção e distribuição de aminoácidos e peptídeos nas plantas. Opa! Então, aqui, aminoácidos e peptídeos aplicados às plantas foram absorvidos e redistribuídos. Isso significa que existem canais específicos também a peptídeos nas membranas celulares. Nós vimos isso para os aminoácidos, mas isso também serve ou pode ser usado para entender esses processos de translocação e absorção dos peptídeos, que são também moléculas não muito grandes, 3, 4, 5 aminoácidos conjugados. E essas letras aqui estão relacionadas justamente com os genes, relacionados com esses transportadores específicos de peptídeos. Isso daqui é a florzinha e o fruto e as sementes da Arabidopsis, sempre a mesma plantinha modelo. E essa figura mostra isso de uma forma mais abrangente, mostrando o quê? Então, por partes. Então, aqui o amarelinho aqui embaixo, as raízes, os transportadores, e o que está sendo absorvido pela raiz? Aminoácido e peptídeo. Mas então, se vocês aplicarem uma solução, né, um complexate, por exemplo, na solução do solo, já podemos inferir que não apenas aminoácidos estão sendo absorvidos, porque existem canais específicos, mas também peptídeos. Será que esse extrato fermentado tem peptídeos? Será que esses peptídeos podem ser sinalizadores que estimulam o crescimento vegetal? Aqui a gente percebe também que os peptídeos, juntamente com os aminoácidos e com o nitrogênio inorgânico, né, amoniacal e nítrico, seguem o fluxo transpiratório, então eles podem ser redistribuídos para onde? Nesse caso aqui, para a folha nova, aqui para a semente, né? Ou então podem seguir o fluxo do floema, sendo redistribuídos para onde? Para os drenos, né, de crescimento, drenos dependendo do estágio fenológico, folhas novas, raízes novas, vagens, sementes e por aí afora. E os peptídeos, né, seguem também na folha o mesmo caminhamento dos aminoácidos. Então, aqui a síntese de aminoácidos relacionado com a síntese de fotoassimilados, né, no cloroplasto, dando origem a aminoácidos, a peptídeos, esses peptídeos sendo redistribuídos. Muito bem. Isso
passou recentemente a ser um conhecimento jamais consolidado. A partir dessa revisão de bibliografia aqui, que discutiu os peptídeos como pequenos sinalizadores no desenvolvimento, novamente, da Arabidopsis. Essa plantinha modelo não tem como escapar dela. Então, como as células se comunicam a curtas distâncias? Então, os peptídeos podem ser efetivamente sinalizadores de uma célula para outra e se redistribuindo pela planta toda. E essa figura aqui também mostra os carreadores específicos de peptídeos já nas raízes. Então, só para ilustrar isso, de que assim como aminoácidos têm carreadores específicos na membrana, nas membranas celulares, os peptídeos também. E esse livro discute, então, esse papel dos peptídeos como sinalizadores em plantas. Ou seja, eu não sei dizer qual o perfil de peptídeos do Complex Age ou de outros fermentados, mas eu posso afirmar que existem peptídeos no extrato fermentado, naquele caldo fermentado. Então, vocês não estão mais exclusivamente aplicando aminoácidos à planta ou ao solo, mas aminoácidos e peptídeos. É possível que esses peptídeos participem do processo de estímulo, de resposta, ou seja, eles são bioativos? Com toda certeza, esses peptídeos, por serem conjugações de L-aminoácidos, eles podem ser bioativos no metabolismo vegetal, como todas essas literaturas que eu mostrei discutem e atestam. Aqui, só para ilustrar o que é esse peptídeo, então são ligações de vários aminoácidos formando cadeias curtas de aminoácidos. Existem polipeptídeos, que são cadeias mais longas, ou peptídeos mais curtos, nesse caso com 4 aminoácidos, como apresentado na figura aqui. Estão percebendo que eu tenho um pouco de dificuldade com o mouse, mas vamos em frente. E essa figura, ela também apresenta isso e já traz uma nova discussão sobre a atuação dos peptídeos e também de outros compostos que podem ser exudados durante o processo de autólise ou hidrólise das leveduras após a fermentação. Quem que a gente vai encontrar aqui? O hormônio como sinalizador, então o hormônio que a planta sintetiza, perfeito. Proteínas e, novamente, peptídeos. Além disso, dos hormônios, proteínas e, nesse caso, os peptídeos, frações de RNA mensageiro. A gente vai ver daqui a pouco o que é isso. E aqui a gente vai discutir um pouquinho o papel de alguns compostos como precursores hormonais. Bem, mostrando que esses compostos podem ser redistribuídos pela planta e encontrar os seus receptores ou os seus canais iônicos, mudando de uma célula para outra ou no espaço intercelular. E participam do quê? Dos processos de modulação do crescimento e desenvolvimento das plantas e também da resposta aos fatores, aos estímulos abióticos. Muito bem. Sem complicar demais, apresentando apenas essas moléculas como ilustração, as sequências de peptídeos podem dar origem ao quê? A bases nitrogenadas, a RNA mensageiro e outros compostos que podem ser exudados pelos micro-organismos. Muito bem. Aqui, uma imagem microscópica da Saccharomyces, de uma célula de levedura. E aqui, imaginem, observem bem esse filme, como essa levedura consegue se multiplicar rapidamente. Imagina isso num processo de fermentação acontecendo. Muito rápido. Agora eu quero chamar a atenção sobre outra coisa nesse filme. Eu vou mostrar novamente.
observem a intensidade e atividade metabólica dentro desse micro-organismo. O que tem de organela aqui pulando e mudando de lugar. E imagina a intensidade do metabolismo desse organismo durante o processo de fermentação e de multiplicação. Então, é óbvio que uma série de compostos de metabólitos estão sendo produzidos aqui em grande quantidade. Essa figura ilustra um pouco, né, a anatomia dessas organelas todas. Então, óbvio, né, é um ser vivo extremamente eficiente, de crescimento muito rápido, que tem retículo, núcleo, complexo de Golgi, mitocôndria, tudo, né, que um outro ser vivo tem. Diferença aqui para as algas, basicamente, que ela não faz fotossíntese, né, ela usa a sacarose que está no meio para crescer. Né, então, ela cresce no meio de cultura, e aí a gente sabe da importância das Saccharomyces no agronegócio e na vida das pessoas, em panificação, produção de etanol e tanta coisa. Né? Isso em função do quê? Justamente dessa intensa atividade metabólica desse micro-organismo. Bom, isso daqui, essa ilustração, é um mapa metabólico da Saccharomyces. Então, é extremamente complexo, né? Vocês podem ver o que tem de ponto colorido aqui. Eu vou chamar a atenção sobre apenas algumas coisas. As bolinhas amarelas são compostos novos, recentemente identificados. As bolinhas roxas são compostos do metabolismo já tradicionalmente identificados, mas que ainda têm um papel metabólico não totalmente esclarecido. E as vermelhas, olha o que tem de vermelho aqui, ainda são compostos não totalmente identificados. Então, apesar de ser um organismo unicelular, extremamente simples na sua estrutura, é extremamente complexo no seu metabolismo. Significa o quê? Que isso daqui pode ser uma fábrica de compostos bioativos. Pode ser não, de fato é. Vamos ver esse filminho aqui. Depois eu vou narrar o filminho. Aqui já fica o agradecimento para o Leonardo, ele que pescou essas coisas. Além do layout da apresentação, que ficou sensacional, então o artista gráfico Leonardo aí mandou muito bem. O que está acontecendo aqui? Vamos olhar com calma. A levedura exudando composto de baixo peso molecular. E depois, no processo de autólise, ela começando a ser degradada e exudando compostos de maior peso molecular, como açúcares, né, os oligosacarídeos e coisa assim. Mais uma vez. Imagina como esse meio aqui ficou rico. Isso ilustra muito bem o que é um extrato fermentado. O que mais foi exudado aqui, além de aminoácido? Peptídeos, nucleotídeos, frações de RNA, até chegar nas paredes aqui, né, que também são uma fonte bioativa, aí mais voltado para a indução de resistência do que para crescimento vegetal. Então, para encerrar esse filminho muito interessante, e eu acho que ele traz muito a ilustração de que o extrato fermentado de levedura é muito mais do que uma fonte de aminoácidos bioativos. Se fosse só isso, já seria muito bom, mas vai muito além. O que pode ser encontrado naquilo que essa levedura exudou para o meio? Né? Nucleotídeos em quantidade. E o que são esses nucleotídeos? Nucleotídeos são essas bases, né? São compostos por essas bases púricas e pirimídicas que compõem, por exemplo, o RNA, o que muda basicamente o açúcar, o DNA, mas principalmente o RNA mensageiro. Então, são frações de RNA mensageiro. O que é esse RNA mensageiro? Já é a mensagem do estímulo que a célula recebeu. Ele vem depois da expressão gênica. A gente vai ver numa figura daqui a pouco. E também a estrutura do trifosfato de adenosina tem nucleotídeo, além do grupo fosfato aqui. E esse trabalho mostra o quê?
respostas de plantas a nucleotídeos extracelulares, ou seja, o nucleotídeo também pode ser um sinalizador. Ele induz na planta respostas. Que nucleotídeo é esse? Não é o nucleotídeo que a célula produziu, mas um nucleotídeo extracelular. Processos celulares e efeitos biológicos dos nucleotídeos. Então, existe hoje uma literatura científica que respalda e que estuda e que discute a ação desses nucleotídeos extracelulares. E essa figura aqui, para mim, resume muito o potencial desses nucleotídeos e, de certa forma, justifica também a resposta de crescimento que a gente encontrou naquele trabalho publicado. O que é isso aqui? A transeatina é a citocinina mais bioativa do metabolismo vegetal. E a citocinina, todos vocês conhecem, já discutiram muito bem, é o hormônio relacionado com o quê? Com maior síntese de clorofila, retardar a senescência, tem o efeito verde, estimula a diferenciação celular, pode ser relacionada com o desenvolvimento das raízes, né, trabalhando junto com a auxina, e principalmente com a relação fonte-dreno. Então, a citocinina tem um papel estimulando a divisão celular, aumentando a força-dreno e auxiliando no caminhamento de fotoassimilados e nutrientes, por exemplo, para tubérculos, para frutos, e né, participando muito intensamente de todos os processos do crescimento e desenvolvimento vegetal. Mas onde entra o nucleotídeo nessa história? Aqui eu destaquei em azul a palavra nucleotídeo. Né? Que tipo de nucleotídeo? Esse específico dessa sigla, nucleotídeo transeatina ribosídeo monofosfato, que é essa sigla aqui. E esse nucleotídeo, ele é o quê? Participa da rota metabólica e é um precursor de citocinina. Então, vamos somar essas coisas. L-aminoácidos bioativos, como a gente discutiu anteriormente. Além dos L-aminoácidos, as frações de RNA mensageiro. Além disso, os peptídeos, como a gente falou, e agora os nucleotídeos. Tudo isso foi exudado, como a gente viu naquele filminho, pela Saccharomyces, ou durante o processo de fermentação, ou então durante o processo de autólise, que ela mesma moe, ou de hidrólise enzimática, que a empresa usa em sua tecnologia. E essa figura resume o papel de todos esses compostos bioativos no metabolismo vegetal. Então, o RNA mensageiro, ele já é uma resposta, né? Ele é uma resposta da expressão gênica. Ele leva a mensagem para que tipo de proteína vai ser produzida pela planta. Será que é uma proteína de resposta à resistência à doença? Será que é uma proteína relacionada com expansão, crescimento? Que tipo de proteína vai ser sintetizada? Nesse processo, quem está atuando junto aqui? Peptídeos. Além deles, os L-aminoácidos. Todos eles atuando em conjunto na síntese proteica relacionada com o crescimento e desenvolvimento vegetal. E parte desse processo pode estar relacionado com a síntese de outros hormônios vegetais. Então, aquilo que se coloca como o extrato fermentado podendo atuar como um precursor, a gente já viu agora há pouco o papel do nucleotídeo na síntese de citocinina e o papel do hormônio no metabolismo vegetal. Para resumir essa história toda, pessoal, como é que eu entendo esse micro-organismo e tudo aquilo que ele exuda para o meio? Com uma cesta de compostos bioativos. E essa cesta de compostos, né, aqui vem a licença poética para chamar de cesta, pode ter um nome mais bonitinho até. Aí o pessoal do marketing vai se divertir com isso. Mas o que interessa vai além do L-aminoácido bioativo, que já é muito importante. Entram os peptídeos nessa conversa, entram as frações de RNA mensageiro, entram os nucleotídeos nessa conversa. E mais na frente, em outros assuntos, os açúcares, que também podem ser sinalizadores de outras respostas.
Então, no meu entendimento, para encerrar a nossa conversa, o resultado de crescimento linear tão significativo que a gente teve, para olhar aqui, ó, a gente saiu de 20 para praticamente 90 milímetros quadrados de área foliar, quer dizer, é um crescimento brutal, mesmo sendo muda, na minha opinião, é muito além da importante atividade dos L-aminoácidos contidos no extrato de levedura, mas tem um papel aí dos nucleotídeos estimulando a síntese de citocinina, do RNA mensageiro e dos peptídeos. Futuros trabalhos vão tentar mapear essas respostas de forma mais clara, né, mais do que simplesmente uma avaliação biométrica, mas entrando na bioquímica para tentar entender esses caminhos todos. Tá certo, pessoal? Então, agradeço a paciência de vocês. Confesso que precisei usar muito da minha criatividade e capacidade de abstração para conversar com o computador. Então, espero que tenha sido ilustrativo e que, né, possa contribuir com o futuro trabalho de vocês. Muito obrigado.